Olá, eu me chamo Vinícius, estou pagando a disciplina de Química e Mineralogia do Solo com a professora Maria Bethânia e vou falar um pouco sobre o enxofre no solo. A princípio é necessário falar um pouco sobre a importância do enxofre. O Brasil consome 1,6 milhão de toneladas por ano de enxofre elementar, dos quais 90% é importado, mostrando que há uma baixa produção nacional. O enxofre como matéria-prima é destinado 53% para a agricultura e o restante 47% destinado para a indústria. Na indústria é produzido o ácido sulfúrico e desse produto 70 a 80% é destinado para a produção de ácido fosfórico e fertilizantes. Além disso, junto com o nitrogênio, fósforo e potássio, ele é considerado um nutriente-chave, ou seja, ele é necessário ao desenvolvimento das culturas. E junto com o nitrogênio atua em todas as funções e processos metabólicos das plantas, participando de numerosos compostos como aminoácidos, proteínas, coenzimas, sulfolipídios, flavonoides, lipídios, glucosinatos, polissacarídeos, entre outros. O enxofre também é importante no mecanismo de defesa das plantas. As plantas sadias elas contêm grande variedade de metabólitos secundários e muitos desses contêm nitrogênio e enxofre na estrutura. E esses compostos eles podem estar na forma ativa ou inativa e podendo ser ativados por enzimas a partir do momento do ataque da praga ou do patógeno. Agora falarei um pouco sobre a dinâmica do enxofre nos solos agricultáveis. A entrada do enxofre no solo ela pode ocorrer por intemperismo de minerais sulfatados, águas da chuva e irrigação, deposição atmosférica, resíduos vegetais e animais, adições de fertilizantes minerais ou orgânicos e pesticidas. Por outro lado, a saída deste está relacionada às exportações pelas culturas, lixiviação, erosão, queimada e emissão de gases sulfurados. Nos solos tropicais e subtropicais, o enxofre ele está presente nas formas orgânica e inorgânica, sendo que a forma orgânica, em geral, constitui mais de 90% desse total. E isso é comprovado pelas altas correlações verificadas entre os teores de carbono orgânico, ou N total, e os teores de enxofre total, ou orgânico. Os minerais primários, especialmente os sulfetos metálicos de ferro, zinco, cobre, cálcio e magnésio, e o gesso são as fontes originais do enxofre no solo. E o intemperismo dessas fontes, com a ocorrência de processos físicos, químicos e biológicos, é o que origina os outros compostos ou formas de enxofre que são utilizados por outros micro-organismos e plantas. Como se observa na imagem à direita, as transformações bióticas elas estão relacionadas aos processos de mineralização, imobilização, oxirredução e assimilação de enxofre pela planta. E os processos abióticos eles ocorrem em função da adsorção, desorção, precipitação e dissolução do enxofre inorgânico. E tudo isso, essa disponibilidade e essa importância relativa, ela depende dos fatores como a temperatura do solo, o pH, a umidade, a quantidade de tipos de argila minerais, óxidos de ferro e alumínio e conteúdos de carbono e nitrogênio desse solo. Em condições aeróbias, o ânion sulfato é a forma mineral predominante de enxofre, E é encontrada no solo, mas é a principal forma do elemento também absorvida pelas plantas. Portanto, a população microbiana, quando decompõe compostos orgânicos com baixa relação carbono-enxofre, ela disponibiliza o sulfato por mineralização para a solução do solo. Todavia, em materiais orgânicos com elevada relação carbono-enxofre, os decompositores necessitam de uma quantidade maior de enxofre para incorporar na biomassa. Então, o enxofre inorgânico é imobilizado e torna-se temporariamente indisponível para as plantas.
semelhantemente com o que ocorre com o nitrogênio. Nos solos mal drenados e com baixa difusão de oxigênio, as formas reduzidas de enxofre é a que predomina, e essas são dióxido de enxofre, sulfito, tiosulfato e enxofre elementar, além do sulfeto. O ânion sulfato, na solução do solo, também pode ser absorvido pelos colóides inorgânicos do solo. Em solos argilosos com altos teores de óxido de ferro e alumínio, apresentam grande capacidade de absorção de sulfato e diminui a movimentação, desse composto no perfil do solo. Já nos solos arenosos, a movimentação do sulfato é maior e ele pode ser perdido por percolação nesse processo. Também os solos arenosos possuem baixos teores de matéria orgânica e, consequentemente, menos reservas de enxofre orgânico. Por esse motivo, é interessante discutir sobre a disponibilidade desse elemento futuramente para a produção das culturas. O fato é que o enxofre está se tornando um nutriente limitante na produção dessas culturas. E à medida que o tempo passa, a disponibilidade desse nutriente diminui. E as razões do agravamento desse problema podem ser citadas como o baixo teor desse elemento em solos tropicais, a maior produtividade das culturas que requerem mais enxofre, aumento no uso de adubos concentrados que contêm pouco ou nenhum enxofre, redução nas quantidades de enxofre atmosférico provindas da chuva devido ao menor consumo de combustíveis fósseis, redução das reservas de enxofre do solo com perdas de matéria orgânica devido à mineralização e à erosão, menor consumo de pesticidas com enxofre, além dos fatores que dificultam a permanência do sulfato na camada superficial do solo. São eles a presença de maiores teores de matéria orgânica, que reduz a absorção por óxidos e aumenta a carga negativa dos solos e repele os sulfatos. Além da calagem, que aumenta o número de cargas negativas do complexo de troca do solo, o que resulta em maior repulsão dos íons sulfatos e seu deslocamento no perfil. Isso não significa extinguir a calagem, mas sim fazer uma calagem mais inteligente e cuidadosa. Por fim, os fosfatos aplicados nas adubações, eles ocupam preferencialmente as posições de troca que seriam ocupadas pelos sulfatos. Contudo, os menores teores de matéria orgânica numa camada subsuperficial de 20 a 40 centímetros de profundidade, aliado aos teores de óxidos de ferro encontrados nos latossolos, eles podem resultar no predomínio de cargas positivas e favorecer a retenção do ânion sulfato nesses ambientes. Atualmente estou aqui no Laboratório de Química do Solo e eu vou mostrar um pouco do procedimento analítico de determinação do enxofre através da colorimetria. Agora eu falarei um pouco sobre os reagentes necessários para este procedimento. Primeiro, solução de ácido clorídrico a 6 mol por litro, contendo enxofre a 20 mg por litro. E para se preparar é necessário um balão volumétrico de 1 litro e deve-se adicionar 200 ml de água deionizada ou destilada e em seguida 500 ml de ácido clorídrico. E por fim, para se ter 20 mg por litro nesse reagente, adiciona 0,1087 gramas de sulfato de potássio. Por fim, completa-se o volume com água deionizada ou destilada. Também será necessário utilizar carvão ativo para fazer a limpeza da solução e seu extrato. O cloreto de bário vai ser utilizado para reagir com o sulfato e formar o sulfato de bário. Também a solução estoque contendo 100 mg por litro de enxofre. E para preparar é necessário pesar 0,534 gramas de sulfato de potássio e transferir para volume volumétrico de 1 litro e completar o volume com água deionizada. Por fim, as soluções padrões de sulfato
E para fazê-las vai ser necessário acrescentar 0, 1, 2,5, 5, 10, 12,5, 15 e 20 ml da solução estoque que foi citada anteriormente, que contém 100 mg por litro de enxofre. Todavia, as que eu tenho em mãos, que já foram feitas, estão com concentrações de 0, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20 e 25 ml, que consequentemente terão suas concentrações respectivamente 0, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 mg por litro. Bom, para o procedimento analítico, serão necessárias transferir alíquotas de 25 ml dos extratos da pasta saturada. Mas para fazer essa pasta saturada, já foi vista com o nosso amigo Paulo. Ele mostrou como se faz a pasta saturada. Eu trouxe aqui um exemplo só de terra fina CKUA que vai ser necessário para fazer essa pasta saturada. Eu trouxe apenas os extratos da pasta saturada que já foram retirados. Esse aqui tem uma parte mais superficial e esses dois em subsuperfície do mesmo solo. Você vai retirar 25 ml dos extratos da pasta e vai transferir para Erlenmeyer de 125 ml. E em cada Erlenmeyer, cada alíquota será necessário colocar 0,25 gramas de carvão ativado. E você vai agitar por 3 minutos. Após essa agitação de 3 minutos, você vai colocar esse extrato para ser filtrado e vai também adicionar 0,25 gramas de carvão ativado no próprio filtro para se obter o extrato límpido. Ao obter esse extrato límpido, você vai transferir 10 ml desse extrato para balões volumétricos de 100 ml. E também você vai adicionar 1 ml da solução de ácido clorídrico 6 mol por litro, que contém 20 mg por litro de enxofre. Junto dessa solução, por fim, vai se adicionar 500 mg de cloreto de bário aos tubos e vai se aguardar 1 minuto. Após aguardar 1 minuto, você vai agitar esses tubos por 30 segundos até completa a dissolução dos cristais de cloreto de bário. Por fim, será medida a turbidez através de colorímetro ou espectrofotômetro a 420 nanômetros. E você terá um prazo máximo de 8 minutos para fazer essa leitura a partir da adição dos cristais de cloreto de bário. Por fim, será necessário o preparo da curva padrão, e para isso vai se utilizar as soluções já preparadas, soluções padrões que já foram mostradas, e vão ser feitas da mesma forma como foi feito para o extrato da pasta. Você vai pegar 25 ml de cada solução e transferir para a Erlenmeyer de 125 ml. E você vai adicionar 0,25 gramas de carvão ativado e vai agitar por 3 minutos. Após essa agitação de 3 minutos, você vai colocar esse extrato para ser filtrado e vai também adicionar 0,25 gramas de carvão ativado no próprio filtro para se obter o extrato límpido. Após o extrato límpido, você vai adicionar 10 ml desse extrato em tubos de ensaio ou no próprio Erlenmeyer, lógico que limpo, né? Nesse Erlenmeyer, e vai adicionar também 1 ml da solução de HCl, né, que é ácido clorídrico,
a 6 mol por litro, que contém 20 miligramas por litro de enxofre. E também 500 miligramas de cloreto de bário. Você vai se adicionar e vai aguardar 1 minuto. Após esse 1 minuto, você vai agitar 30 segundos até completa dissolução dos cristais de cloreto de bário e vai fazer a leitura no colorímetro ou espectrofotômetro a 420 nanômetros. Você terá 8 minutos também para fazer essa leitura a partir da adição do cloreto de bário e zerar a absorvância com água deionizada. Para a conclusão do trabalho, é necessária a conversão dos valores obtidos nas leituras e a interpretação desses valores. Como vocês podem ver na tabela superior direita, mostra os dados de profundidade, a leitura no espectrofotômetro, as diluições que foram feitas e os valores de A e B da curva padrão. Nas profundidades, observa-se que foram utilizadas amostras com profundidades de 0 a 5 centímetros, 5 a 25 centímetros e 25 a 50 centímetros. Já as leituras foram lidas como sulfato em absorção, e pode-se observar que na camada mais superficial deu um valor de 0,286, e nas subsuperficiais deu um valor um pouco menor. As diluições foram de maneira semelhante para todas as profundidades, e também os valores da curva padrão não variam, né? Esses valores, e com a equação da curva que vocês podem observar em seguida, pode-se fazer a conversão dos valores das leituras para o sulfato em miligrama por litro. A equação é simples e constante. O que vai mudar vai ser a leitura, que no caso é o nosso Y. Nas profundidades de 0 a 5, 5 a 25 e 25 a 50 centímetros. Após esse cálculo, multiplica-se o valor obtido pela quantidade de diluições, que é de 7,5. E chegamos num valor final, numa profundidade de 0 a 5 de 114,77 miligramas por litro. E na profundidade de 5 a 25 centímetros, no valor de 37,17. E por fim, na profundidade de 25 a 50 centímetros, um valor de 77,11 miligramas por litro. Agora é necessária a transformação de miligramas por litro para milimol carga por litro. Sabendo que 1 milimol de sulfato corresponde a 96,06 miligramas de sulfato, e 1 milimol carga de sulfato corresponde a metade deste, já que o sulfato ele possui duas cargas negativas, então dá um valor de 48,03 miligramas de sulfato em 1 milimol carga de sulfato. Será pego o valor em miligrama por litro e dividido por esse valor de 48,03. E na camada superficial de 0 a 5 centímetros, o valor obtido foi de 2,38 milimol carga por litro. E em sequência, 0,77 milimol carga por litro na camada de 5 a 25 centímetros e 1,6 milimol carga por litro na camada mais profunda de 25 a 50 centímetros. Sabendo que esse solo foi coletado numa região do agreste do semiárido pernambucano, pode-se inferir que há um acúmulo do sulfato na parte superficial do solo, o que pode sugerir uma pouca drenagem do solo, acarretando pouca percolação desse sulfato e, consequentemente, esse acúmulo. Sendo assim possível que esse solo tenha problemas de salinidade. Por fim, eu quero agradecer a todo o conhecimento obtido nas aulas com a professora Maria Bethânia e espero que tenha dado para entender um pouco sobre o enxofre no solo.